Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 19 de outubro de 2016, hoje, quarta-feira, e que tem como objetivo pintar o cenário para o pregão de amanhã, quinta-feira. Então nessa primeira parte do pregão eu falo aí sobre os índices, dólar, mercado lá fora, índices lá fora, e a gente vai dar uma olhadinha no juro que hoje se movimentou bem. Vamos ao mercado então. Aí na tela nós temos o gráfico do índice Bovespa, hoje interrompendo uma sequência de pregões em alta. A gente tem uma queda aí de 0,43%. Em termos percentuais não é nada demais, mas com certeza esse candle preto, esse candle pequeno, com uma boa distância da média móvel de 21 períodos e desenhando aqui um fechou fora, fechou dentro das bandas de Bollinger, esse sinal traz um sinal amarelo para alta do mercado. Então ontem nós vimos o índice Bovespa renovando a máxima do ano, atingindo um patamar que não era alcançado pelo mercado desde o começo de 2012, o mercado não chegava em patamares tão altos, havia atingido ontem, próximo da máxima, uma projeção aqui de movimento pegando esta congestão e projetando ela para cima, Então o mercado vinha no bom movimento de alta, ficou esticado, alcançou um alvo, mas não havia ainda sinal de reversão. Hoje, não que o candle seja um sinal muito forte de reversão, o volume não é tão significativo, gostaria que fosse um candle mais amplo, como um sinal de reversão. Geralmente quando é um candle pequeno, para ele ser um sinal de reversão forte, é importante ter bastante volume, a gente não chega a ter no gráfico do índice Bovespa. Mas com certeza, agora sim nós temos um sinal que pode ser trabalhado para operações short. De maneira geral, eu ainda acho arriscado, e é o tipo de operação que deve ser tentada por quem já tem uma boa proficiência em operar mercado, porque não é um sinal muito forte. Vocês se lembram, eu dizia que ontem ainda não dava para operar na ponta vendedora, mas já deveria ficar esperto para sinais na ponta vendedora no pregão de hoje. Hoje surgiram day trades bons na ponta vendedora, foram até aqueles que a gente acabou operando hoje. Fechamos o pregão com um candle de baixa. Para o pregão de amanhã, principalmente se o mercado acordar com um humor baixista, os futuros já estiverem apontando queda, os futuros americanos também, as chances de ter um pregão baixista bacana de ser operado aumenta bastante e aumenta inclusive a atratividade de sinais vendedores que a gente vê em alguns papéis. Nada muito forte, nada muito forte. Eu acho que dos principais papéis, o que mais chama atenção é Banco do Brasil, e talvez PTR3, que eu fico desconfortável, porque o petróleo está com cara de continuar em alta, mas pode ser um bebê abandonado e no mínimo a relação risco-retorno aqui é bem interessante. Mas todos os sinais, na minha opinião, eles para serem trabalhados, todos, eu mostrei só dois, mas tem vários, a gente depende de um humor baixista no pregão de quinta-feira, e de acionamentos. Se não tiver isso, vamos deixar as operações short para day trades, que deve surgir boas oportunidades amanhã para day trade. Se a gente for olhar o gráfico do futuro, o WINZ16, ele também dá um sinalzinho aí de possível reversão. O volume aqui é melhor, a gente não chegou a bater nesse alvo da projeção, mas também não é nenhum, isso não impede que o mercado caia, esse alvo é só uma projeção qualquer, nada demais, não é uma resistência que já existia, é só uma projeção no vazio. E um ponto que é importante é o seguinte, se a gente for olhar o gráfico de 15 minutos, o mercado já apresenta e já consolidou um zigue-zague descendente, já virou a média móvel de 21 períodos para baixo. Então, daqui para frente, tendo tido um pregão inteiro de pressão vendedora, é mais fácil que o mercado consiga oferecer bons sinais. Principalmente se a gente
perder no pregão de amanhã a mínima de hoje, a gente vai perceber que no gráfico de 60 minutos a gente também estaria perdendo a média móvel de 21 períodos, a qual segurou o mercado por 4 horas aqui, 4, 5 horas. Então, talvez realmente a gente tenha uma realização. No mínimo, para quem está comprado, é bom começar a proteger ainda mais posições. Vamos olhar o mercado lá fora. O índice Dow Jones chegou a subir hoje. E de novo, pessoal, a gente teve um pregão completamente descolado dos Estados Unidos, o que não é normal. A gente ficou descolado dos Estados Unidos até mesmo no intradiário. Tá? O mercado americano vinha subindo e o nosso mercado estava caindo no intraday. Eu acho isso importante. Não é normal isso. Tá? Era inicialmente um dia de alta, o índice Dow Jones perdeu força de novo em cima da média móvel de 20 períodos, mais uma vez sombras superiores da média. É bem possível que o mercado se reaproxime aqui do suporte. Operaria isso? Não. Acho que isso deva ter grande impacto no nosso mercado? Não sei. Tá? Mas eu acho que ainda é prudente entender o seguinte: é o rompimento dessa zona aqui que realmente teria impacto no nosso mercado. Ok? Agora, se o mercado americano subir, isso vai impactar o nosso mercado? Depois da amostra que eu tive no pregão de hoje, eu já não sei. Mas o comportamento que a gente viu hoje no intraday não é usual. O S&P 500 futuro não fechou feio. Tá? Fechou em alta. Um candle de corpo branco ou vazado, né? Razoavelmente significativo. Saindo da zona de suporte, ainda tem espaço para subir. Então, assim, o mercado americano não está acenando com nenhum movimento significativo de queda. Isso aconteceria no rompimento de suporte, e disso, no curtíssimo prazo, nós ainda estamos longe. Ok? O dólar, mais um dia de queda. Tá? O dólar perdeu, até fechou abaixo da mínima de outubro aqui no dólar perpétuo. Ainda não fica tão claro para mim o sinal como trade, tá? Mas sim, o dólar está perdendo suporte, né? E ele vai indicando aí para qualquer um que tentou compras aqui a cair fora, porque o risco começa a ser crescente. Tá? Então, se o dólar vier a operar abaixo da mínima de hoje, com certeza já vai ter muita gente apostando na ponta vendedora, e isso pode dar uma esticada no dólar. Tá? Mas ele ainda não limpou completamente esse cenário, na minha opinião. Tá? Se a gente for olhar o WDOX 16, o cenário já favorece mais a venda, né? Esse suporte já foi perdido, isso aqui pode ter sido então só o pullback, agora o mercado está querendo ir para baixo. No intradiário, o que aconteceu? Este era o cenário do dólar. No fechamento de ontem, a gente tinha essa zona de resistência, ela foi testada na abertura, o mercado não conseguiu romper, veio para baixo e rompeu o fundo aqui do dia 14, que era a mínima que existia, mas rompeu o esticadão. Tá? E reparem que no candle seguinte não teve continuidade, o mercado voltou para dentro e a certo momento até parecia que ia marcar um rompimento falso aqui. Mas no final das contas esse cenário não ficou claro. Tá? Então o rompimento falso teria que vir do rompimento deste topo aqui, coisa que não aconteceu. Mas também o mercado deixou em dúvida esse rompimento porque não perdeu essa mínima. Então acho que é no pregão de quinta-feira que as coisas vão possivelmente clarear se for para baixo. Tá? Dólar rompendo isso aqui, não tem mais nada para segurar. Daí é para baixo. Ou pelo menos essa seria a expectativa. Tá? E se o dólar rasgar para cima, tá? Pode ser que a gente tenha então uma mudança de direção. Daí, num cenário que nem esse, provavelmente bolsa iniciaria um movimento corretivo e o dólar tentaria respirar. Eu não sei qual seria a capacidade de dólar em subir, tá? Porque ele realmente vem mostrando muita fraqueza. Se antes eu gostaria de comprar, achar um ponto de entrada no dólar aqui, eu já não tenho mais essa vontade, porque o dólar mostrou muita fraqueza. Seria necessário um sinal muito forte,
na ponta compradora para fazer cogitar operar o dólar na ponta compradora aí, tá? Se fosse para o dólar subir mesmo, era para ele começar a subir a partir daqui, ok? E os contratos de juro agora são 8h14 enquanto eu estou gravando isso, significa que já saiu o resultado do Copom, reduziram em 0,25, tá? E os contratos de juro ficam pressionados para baixo. O DI1F19 está até rompendo aí uma string bandeira, DI1F18 fica mais parado, né, ainda em cima do patamar de suporte, e o DI1F25 rasga para baixo com muito volume, tá? Não há sinal de reversão e quem sabe o juro não venha buscar essa faixa aqui dos 10.790. Tá? O gráfico está indicando. Antes não parecia ser tão provável, conforme o tempo está passando, vai ficando cada vez mais próximo essa possibilidade. Tá? Então assim, de maneira geral, a gente está numa situação de mercado bolsa, ações, que é bem razoável cogitar algumas operações na ponta vendedora, tá? É bem razoável, mas não acho que os sinais sejam muito fortes ainda. Eu preferiria buscar operações short no gráfico intradiário e ainda existem papéis sinalizando compra e sinais que eu considero bem razoáveis. Em especial, né, desde o pregão de ontem e no pregão de hoje, o setor de construção, né, deu uma boa movimentada, mostrou força, principalmente os papéis mais especulativos, eles podem dar continuidade alta aí nos próximos pregões. Ok, pessoal? Então, a gente encerra a primeira parte do Farol por aqui. Na segunda parte a gente fala sobre todas as ações que estão elencadas na descrição aqui do vídeo do YouTube, mas esse vídeo é encontrado apenas na área fechada do nosso site lsanalise.com.br. Ok? Um grande abraço, até amanhã.